Olá, amigos produtores rurais. Hoje nós vamos falar, não só hoje, mas nos próximos programas também, sobre melhoramento genético. Esse primeiro programa eu quero falar sobre a importância do melhoramento genético, né? Nas fazendas, propriedades rurais, a gente costuma dizer que tem 3 pilares, ou ultimamente a gente tem 4 pilares que sustentam a pecuária, que é a genética, a nutrição, a sanidade e, por último, a gente incorporou a gestão, que é importante você ter essa gestão desses outras características que são a nutrição, a genética e a sanidade. Então esses 4 são pilares. Tem algum que é mais importante do que o outro? Eu acho que não, porque isso é igual àquela história do barril, que você quer encher o barril de água e você tem vários furos, e cada pilar desse é um furo. Não adianta você deixar um furo que a água vai vazar e você não vai conseguir encher esse barril. Então esses 4 pilares são importantes porque eles interferem um no outro, né? Mas nos últimos tempos a gente tem visto muito se falar em nutrição, porque a nutrição ela evoluiu muito nos últimos anos, né? Talvez mais do que a genética, porque a genética você demora gerações para evoluir dentro do seu melhoramento genético, né? A vaca demora 9 meses para criar, você só vai abater um boi depois de 2, 3 anos de idade, a vaca só vai parir lá com seus 24, 36 meses, então as gerações são longas. A nutrição, a sanidade não, você tem um problema, você já corrige na hora. Se você tem uma nova tecnologia, uma novidade, você já implementa ela na hora, então os resultados são mais rápidos do que a genética. Porém, nós temos diferenças muito grandes de ganhos quando você não investe na genética, né? Na nutrição, que está muito se falando muito nesse momento, parece que ela é mais importante do que os outros pilares, mas não é. Os 4 pilares são importantes. E hoje a gente vai falar então de genética, né? Aonde que a genética ela é importante? Por exemplo, na nutrição, você tem animais que ganham diferentes pesos com a mesma ração, certo? Então tem animais que ganham lá 1,5 kg por dia, tem animais que ganham 1 kg só por dia, 1,3 kg por dia. Na genética é a mesma coisa. A gente que mede, né? Quando a gente mede individualmente o desempenho dos animais, a gente começa a ver uma diferença muito grande. A primeira grande diferença ela vem entre raças, né? Um cruzamento industrial, por exemplo, que você tem a heterose agindo, né? Ela vai ter um ganho, um desempenho muito superior do que, por exemplo, um animais Nelore, né? Ou, às vezes, determinadas raças também tem diferenças entre um Angus, um Limousin, um Hereford, né? Você tem diferenças de desempenho entre essas raças. Então aí já começa você ter algumas diferenças de ganho. Mas dentro da mesma raça, e aí assim, podemos falar do Nelore, que é uma raça que a gente cria bastante aqui, né? Do Nelore você tem diferença muito grande entre os indivíduos. Então os indivíduos têm uma diferença muito grande. Por exemplo, a gente tem provas de ganho de peso aqui que a gente faz. Tem animais que ganham, se a gente pegar o extremo, por exemplo, num confinamento, eu tenho uma boiada Nelore. A média de ganho do lote é 1,5 kg. Porém, quando você olha individualmente, você tem animais ganhando 2 kg e você tem animal ganhando 1 kg, 1,2 kg, né? Isso, então, tem animais que ganham 400, 500 gramas acima da média e outros que ganham 400 a 500 gramas abaixo da média. E aí eu pergunto para você, se todos os seus animais fossem da média para cima, o seu ganho seria quanto? O seu ganho talvez iria para 1,7 kg. Se você tem animais inferiores que ele está da média para baixo, então você ia ter um ganho de 1,3 kg. E olha lá, eu estou falando na mesma ração, no mesmo ambiente, onde a única diferença que você tem aí é a genética. Porque se eu fechei dentro do confinamento, o trato é o mesmo, o manejo é o mesmo. E isso também a gente pode fazer a pasto, né? Passa 6 meses, 1 ano, na mesma pastagem, mesmo lote, tudo igual, comendo o mesmo sal. Você vai ver que o desempenho desses animais, individualmente, tem animais com diferenças muito grandes. E é aí que entra o melhoramento genético. O que eu quero? Eu quero aqueles animais que desempenham muito melhor, que desempenham bem acima da média. Então é aí que eu faço, eu vou tirando os animais
inferiores, né, aqueles que estão abaixo da média, e deixando no meu rebanho aqueles animais superiores. A mansidão, né, também é importante. Amigos, até lá, até o próximo programa.